Missões. Estamos aqui com um tema sobre missões. Um estudo bíblico com o tema Não deixe Jesus. Há um grande risco para a vida daquele que saiu do mundo, saiu do lamaçal de pecado, saiu da escravidão espiritual, encontrou-se com Jesus, teve uma vida transformada, restaurada, purificado pelo sangue de Jesus e quiser voltar para o mundo de pecado. Temos aqui como base para este tema uma leitura bíblica, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos... 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. Diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele que está firme, cuide-se para que não caia, para que não venha voltar para o lamaçal de pecado, para que não venha se tornar-se escravo de Satanás. Existe no Brasil, a população brasileira, segundo a pesquisa do IBGE, existe 40 milhões de evangélicos. 20% da população brasileira, que são 200 milhões de habitantes, 40 milhões são cristãos. A pesquisa está dizendo que existe 40 milhões de evangélicos. Quando nós saímos a evangelizar, falar do amor de Deus, nas ruas, quando nós fazemos o evangelismo pessoal, nós sempre encontramos pessoas dizendo: eu sou afastado, eu já fui crente. E este tipo de pessoas já desfrutaram do amor de Deus. Se em cada congregação estivesse na presença de Deus, todos quanto já foram cristãos, todos quanto já desfrutaram do amor de Deus, eu quero dizer que a quantidade do que estão na igreja tem 2 vezes mais no mundo de pecado, no mundo de trevas. Voltou a comer o próprio vômito. Como um cão, ele vomita e passa a se alimentar do próprio vômito. Como uma porca lavada, que foi lavada e voltou ao lamaçal. A situação daquele que deixa a Jesus e volta para o mundo é lamentável, é escravizante, é vergonhosa, é humilhante. Vai dizer aqui, na palavra de Deus, diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 até o 22, vai dizer assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Como aos olhos de Deus
encontra um afastado do Evangelho, um que se desviou dos caminhos do Senhor, um que voltou para o mundo e está numa situação com essas condições. Então, dos 200 milhões de habitantes, eu quero calcular que 120 milhões já foram cristãos. Só tem apenas 40 milhões no Brasil. Quantos desistiram do caminho do céu? Existem vários tipos de pessoas que são suicidas. Uns se jogam de prédios, outros se jogam na frente de carros, outros atiram na sua própria cabeça, outros tomam veneno. Cada tipo, várias são as formas que os suicidas tiram as suas próprias vidas. Mas aquele que não mata somente a sua carne, mas mata também a sua alma, o que se afasta dos caminhos do Senhor, o que procura o mundo de pecado e morre nele, é o pior suicida. Porque tem consciência de que existe um céu de glória e existe um tormento eterno. Mesmo assim, ele deixa o céu de glória e parte para o caminho de sofrimento eterno, que é o inferno. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz: Deus lançará no inferno os ímpios e todas as gentes, todas as nações que se esquecem de Deus. Passo para imaginar a quantidade de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno nesta hora. Muitos ex-cristãos. É o pior suicida. No livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículos 3 ao 6. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 6, 3 ao 6. Diz assim, capítulo 6, versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem mais do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozassem o bem, não vão todos para o mesmo lugar? O homem viver neste mundo, nascer neste mundo, ter entendimento, ter oportunidade, ter desfrutado da alegria da salvação, ter vivido muitos anos nessa terra e morrer sem Jesus, melhor do que ele é um aborto. Porque o aborto é uma pessoa, um ser humano que não viu a luz do dia, não teve oportunidades, não foi evangelizado. Ele descansa, ele não tem pecado, ele não tem como ser condenado. É uma alma que partirá para o gozo eterno. É um inocente. Mas um ser humano que já desfrutou do gozo da salvação e voltou para este mundo, é o pior suicida. Não viver neste mundo e não encontrar Jesus, melhor não nascer, melhor não vir à existência. A Bíblia vai dizer no livro de livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45. Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45, vai dizer assim:
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa. Donde saí, e voltando, a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e o, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Quando a pessoa aceita Jesus, o espírito maligno, ele sai e procura lugar para se apoiar e não acha. E com o tempo ele volta. E quando encontra uma pessoa desviada, afastada dos caminhos do Senhor, sem Jesus, sem comunhão, no pecado, ele traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. E passa a habitar ali, na vida daquele afastado. A pior espécie de seres humanos é o desviado, é o afastado, porque ele está ali consciente do mal que está fazendo a si mesmo, a sua própria alma. Uma pessoa que é leiga, não teve a experiência da salvação, não teve o direito do conhecimento da palavra de Deus, ele está fazendo mal, mas ele é escravo. E uma pessoa que foi liberta por Cristo, pelo sangue de Jesus, agora ela voltar para o lamaçal de pecado, ele se torna pior do que qualquer ser humano na Terra. Encontramos várias pessoas que têm deixado Jesus. Às vezes evangelizamos e encontramos alguém dizendo: eu já fui pastor, eu já fui presbítero, eu já fui dirigente da campanha evangelizadora, eu já fui dirigente do círculo de oração, eu já preguei, eu cantava, eu era maestro, eu era professor de escola dominical. Uma pessoa que procura voltar para este mundo, conhecendo a Jesus, o que lhe resta mais? Agora só vai vir agora o castigo de Deus. Não tem mais outro meio, não tem outra porta de saída. O caminho é Jesus. O melhor que tem que ser feito é permanecer na presença de Deus, fazendo a obra. Nós encontramos no livro de Salmos 73, encontramos Asaf, dizendo que quase se afastava dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor, porque observava a prosperidade dos ímpios. Existem várias coisas que têm levado muita gente a deixar Jesus. O desânimo, a frieza, o lucro, a falta de oração, o pecado, os escândalos, vem a vergonha, e às vezes não quer mais voltar para a igreja. Mas nós temos aqui uma boa notícia. Jesus, ele te espera de braços abertos. Assim como ele esperou o filho pródigo, que saiu neste mundo, pecando contra Deus, contra o céu, mas ele foi aceito de volta pelo seu pai. O pai do filho pródigo simboliza Jesus. Está de braços abertos, está com o coração do mesmo jeito, mesmo tamanho de amor, para nos abraçar, nos receber. Se você deixou Jesus e está com vergonha de voltar para a igreja, deixa eu te falar, Jesus te ama e ele te espera de braços abertos e terá uma festa no céu com a tua volta. Não deixe Jesus. Deixar Jesus é procurar o sofrimento, é procurar o tormento, é procurar a destruição. Nada justifica deixar Jesus e ir para este mundo. Encontrei um certo irmão que pregava, fazia vigília,
Um certo dia ele me contou que foi trabalhar numa empresa e apareceu uma mulher e ele adulterou com ela. Sabe o que aconteceu? Foi disciplinado, perdeu a família, acabou o ministério, está no mundo agora. Um homem que ganhava almas, agora ele está no mundo de pecado. Se nós não vigiarmos, a carne reina. Mateus 26, 41 diz: orai e vigiai, para que não venha cair em tentação. Nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não brinque com o pecado. O pecado, ele pode destruir as nossas vidas. Mas Jesus, ele nos resgata, ele nos recebe, ele nos abraça. Jesus nos ama. Encontramos por que o homem, ele tem... A Bíblia vai dizer no livro de onde nós lemos, Mateus, capítulo 12, versículo 43, vai dizer que o espírito maligno sai do homem. Quando? Quando ele aceita Jesus. E por que o espírito maligno ele se apodera do homem? Porque o homem é conformado de corpo, alma e espírito. O corpo do ser humano é para ter contato com as coisas materiais. A alma é o sentimento, está as emoções, as vontades, as tristezas, as alegrias. Está na alma. E o espírito é que leva o homem a ter contato com o mundo espiritual, tanto de Deus como das trevas. Por que o homem tem acesso ao mundo das trevas? Porque Adão, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, que Adão cedeu à tentação, pecou diante de Deus, se tornou carnal e perdeu a intimidade, a comunhão com Deus. E Adão era formado de corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, vai dizer que houve uma guerra no céu. E esta guerra no céu, os demônios, junto com Satanás, perderam e foram expulsos. Os anjos se tornaram em demônios. O anjo de luz, o querubim ungido, se tornou em Satanás, em diabo, o enganador da humanidade. Com esta razão, por esta perca, que eles estiveram lá no céu, queriam também ser adorados, eles aqui na terra, no inferno, no abismo mais profundo, ele formou o seu reinado. E existem principados, potestades, como vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, que está na região celestial. Então existe incontável número de espíritos malignos dominando as vidas, escravizando o homem. Como o homem não tem contato com o Espírito Santo, quem controla ele é os demônios, espírito mal, onde coloca vícios, onde coloca ódio, onde coloca prostituição, onde coloca o roubo. Se nós fizermos uma pesquisa a respeito dos deuses da Grécia, nós vemos um império espiritual. Existe o Olimpo. O Olimpo é a habitação dos deuses pagãos. Quem é chefe do Olimpo, dos deuses pagãos, que os deuses pagãos são demônios, existe um chefe que é o Zeus. Ele é o líder dos deuses da Grécia, do deus do Olimpo. Cada deus deste, que é dominado por Zeus, que é o chefe dos deuses da Grécia, cada um tem um nome e cada um tem uma missão. Encontramos um deus na Grécia, do Olimpo, que ele se chama Dionísio. O Dionísio ele tem uma missão: levar o homem para bebida, cigarro, drogas, filmes, novelas e o teatro. O homem que
não tem o Espírito Santo. Ele é controlado por estes demônios. Tem vários demônios. E cada um domina uma quantidade de seres humanos para praticarem as suas vontades. Os que são viciados em bebidas, em tráfico, em drogas, em cigarro, são escravos de demônios que Dionísio lidera. Dionísio é um principado que lidera milhares e milhares de demônios. Então, quantas pessoas são escravizadas na bebida, no cigarro e nas drogas? E quantos têm morrido? Quando o homem aceita Jesus, ele é liberto deste mal. Por isso que o cristão, ele para de beber, ele para de fumar, ele para com os vícios, porque ele foi liberto, como vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 43, que o espírito maligno sai. Existe outro deus na Grécia que se chama Cupido. Este deus Cupido, ele tem a missão de fazer uma pessoa se apaixonar por uma pessoa proibida. É aí que gera o estupro, é aí que gera avô estuprando filhas, netas, pais estuprando filhas, irmãos estuprando irmãs, vizinha sendo estuprada pelo vizinho, patrão estuprando funcionária. É uma operação maligna, mas o homem, quando ele tem um encontro com Cristo, ele não pratica essas coisas. Muitas jovens, filhas de família, se apaixonam por um traficante, por um ladrão, por um assassino. É um amor proibido, é uma paixão, é algo espiritualmente incontrolável à condição humana. E assim existe, para cada tipo de pecado, existe um demônio que escraviza. Existe outro Deus chamado Hermafrodito. Este Hermafrodito, ele tem a missão de transformar homem em mulher e mulher em homem. Mas quando o homem homossexual, uma lésbica, ela tem um encontro com Cristo, ela é liberta deste mal, se torna uma nova criatura, como fala em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existem vários e vários. São 12 os deuses principais do Olimpo, e cada um tem uma missão. Existe o deus Ares, deus da guerra. Ele provoca assassinatos, ele provoca tiros, facadas, acidentes que mata muitas pessoas, faz avião cair, carros se chocarem, vidas serem destruídas para ter derramamento de sangue. Só Jesus pode guardar o ser humano neste mundo sem Cristo. Está entregue nas mãos dos demônios. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ele fica livre deste mal, desta tristeza. Existe uma deusa chamada Azerá. É a deusa, a mulher de Zeus. Ela é a deusa do divórcio. Quantos divórcios acontecem no mundo? E o cristão que não vigia, não guarda os mandamentos do Senhor, não assume compromisso de cristão, também ele entra no divórcio também. Mas quando Jesus entra, ele resgata o casamento. Quantos casamentos foram restaurados? Quantos traficantes foram libertos? Quantos bebuns foram tirados de portas de bares? Quantos homossexuais foram transformados? Por quê? Tiveram um encontro com Cristo. Ser liberto de todo este mal e voltar para Ele é uma situação lamentável, muito triste. O filho pródigo, ele é um exemplo muito claro. Ele estava na casa do pai, protegido pelo pai, alimentado pelo pai, bem cuidado pelo pai, mas ele decidiu ir para o mundo. Ao sair da casa do pai, que simboliza a igreja, o destino dele foi um chiqueiro de porco. Ele, cheio de dinheiro, fez muitas amizades, gastou dinheiro, se prostituiu, bebeu, teve amigos, mas quando tudo acabou, ele foi parar no chiqueiro de porco. Assim também é o cristão que teve um encontro com Cristo, foi liberto deste mal. Está na casa do Pai, cuidado, protegido, alimentado.
E agora ele volta para o mundo. O destino dele é penitenciárias. O destino dele é porta de bares. O destino dele é viver uma vida escravizada na prostituição, no homossexualismo. Conheço um jovem, foi criado na igreja, mas quando completou aproximadamente 16 anos para 17, saiu para o mundo. Sabe a situação que ele se tornou? Homem homossexual. Conheço pessoas que deixaram a igreja e hoje estão na feitiçaria, no espiritismo. Conheço pessoas que eram pessoas cidadãos de bens, hoje são presidiários. Conhecemos muitas pessoas que tinham uma família abençoada, deixou Jesus, perdeu o casamento. Deixar Jesus, se afastar do caminho do Senhor, é procurar o chiqueiro de porco. Muitos estão escravizados no adultério, tem amante, viciado. Não deixe Jesus. Não se afaste de Jesus. Se aproxime dele a cada dia, porque ele nos ama. A Bíblia vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 1, aquele que Deus se revelou, aquele que conhece que Deus existe e não o honra. Romanos, capítulo 1, não valoriza, não o adora. Sabe o que Deus faz? Ele entrega as paixões infames. Ele entrega na mão de Satanás e deixou Jesus, vai para os braços do inimigo. O inimigo só quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele quer dar vida. E vida com abundância. Quer dar vida e vida com abundância. Não vale a pena deixar Jesus. Existem mais pessoas afastadas da igreja do que os que estão firmes dentro da igreja. É muito lamentável nós encontrarmos ex-pastores, ex-obreiros. Muito séria a situação. Deixar Jesus, muitos deixam Jesus porque eles não querem Deus para eles o servir. Eles querem Deus servindo a ele. Um Deus servidor. Um Deus que é servo, tem que fazer como a pessoa quer, como a pessoa espera. Se Deus fizer do jeito dele, a pessoa não suporta e vai para o mundo. Tem certos casos que seria melhor ter sido um aborto, não ter nascido. Porque ter nascido neste mundo, enxergar a luz do sol, alcançar entendimento, participar do gozo da salvação e voltar para este mundo de pecado e morrer no pecado, é muito sério. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele foi para a bebida, foi para a prostituição, e foi para as amizades, que não lhe trouxe nada. Assim é aquele que deixa Jesus sair da igreja, ele vai para esses lugares. Não vale a pena deixar Jesus. Encontramos aqui uma passagem no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 38 e o 39, falando do gadareno. O gadareno, ele morava nos sepulcros, andava nu, andava se ferindo em pedras, gritando, oprimido. Jesus perguntou qual era o nome dele, do demônio que estava na vida do gadareno. Ele falou que era legião, muitos, atormentando. Uma legião é 6.000, aproximadamente 6.000 demônios. A vida fica uma tristeza. As autoridades não controlam, família não controla, conselho não adianta, sofrimento não adianta. Muitos morrem nas práticas da maldade.